Olá, tudo bem com você? Já ouviu falar sobre o Ministério de Apóstolo? Pois então, é sobre esse tema que eu quero trabalhar com você. Com certeza você vai ser muito edificado com o ensinamento acerca desse assunto, porque é um tema bíblico e está registrado na nossa lição do segundo trimestre de 2021, que fala acerca dos dons espirituais e ministeriais. Quem vos fala é o pastor Leandro. Para mim é um prazer estar novamente com você para falar acerca da lição de número 6, o Ministério de Apóstolo. Mas antes de começar a nossa aula, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like ou dislike, fazer os seus comentários. Você vai estar colaborando sobremaneira para a propagação do Evangelho de Cristo através deste canal, através desta ferramenta. E, sem dúvida, também será notificado de todas as atualizações que são disponibilizadas através desse meio de comunicação. Se você deseja ser um semeador da Palavra de Deus, você também pode observar na descrição do vídeo como fazê-lo. Está aí também na tela um QR Code que vai te direcionar para uma conta, caso você deseje ser um colaborador. Como de praxe, irei projetar na tela a imagem da lição e convido você a participar junto comigo desta aula. Vamos lá, todos juntos, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Como eu havia dito, a lição que iremos trabalhar hoje é de número 6, sua data 9 de maio de 2021. E o texto áureo nela contida está em Efésios capítulo 4, verso 11, que nos diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A verdade prática nos diz: o dom do apostolado foi concedido por Deus à Igreja com o propósito de expandir o Evangelho de Cristo. Continuando, a nossa leitura diária, que vai de segunda a sábado, está contida em diversos textos da Bíblia Sagrada. E como eu sempre recomendo, utilize essa leitura como seu devocional, para que você tenha contato diário com a Palavra de Deus e possa ficar inteirado acerca de todos os pormenores que envolvem o assunto da lição. Na segunda-feira, Jesus, o apóstolo por excelência. Na terça, sinais do apostolado. Na quarta, a doutrina dos apóstolos. Na quinta, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Na sexta, apóstolo, uma missão sacrificial. No sábado, os 12 apóstolos de Cristo. Leitura bíblica em classe. Está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 7 ao 16, que nos diz: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor.
Olha que texto maravilhoso, que será a base do nosso conteúdo. Os hinos sugeridos são 96, 149 e 355 da harpa cristã. O objetivo geral dessa lição é mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. Em relação aos objetivos específicos, investigar biblicamente o colégio apostólico, retratar o ministério apostólico de Paulo, avaliar a apostolicidade atual. A nossa introdução, trazida pelo autor da lição, que é o comentarista Elinaldo Renovato de Lima, nos fala que a partir desta semana estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à Igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante ao de Cristo. De acordo com epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais. Vamos ver quais são? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Nós falamos nas lições anteriores acerca dos dons espirituais, divididos em 3 classificações: dons de poder, dons de revelação e dons de elocução. E agora vamos falar acerca de dons ministeriais. Veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor. Então, será de grande valia aprender acerca disso, porque os dons ministeriais são capacitações que Deus dá ao seu povo para conduzir a sua igreja de forma eficiente e eficaz. O primeiro tópico nos fala sobre o colégio apostólico. O termo apóstolo significa enviar, remeter, ou aquele que é enviado, mensageiro, comissionado. E no Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo ele se apresenta como enviado por Cristo, com a missão de salvar o pecador, com a missão de pregar a palavra de Deus com autoridade, poder, graça e amor, pois o apostolado se baseia na obra de Jesus Cristo, que foi o apóstolo por excelência, conforme o autor dos Hebreus, capítulo 3, verso 1. E quem é o colégio apostólico? O grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus que foram convidados por ele para o auxiliarem no seu ministério. Então podemos observar isso em Mateus 28, 19, Marcos 16, 15, sobre a comissão que eles receberam para levar a mensagem do Evangelho. Os 12 apóstolos foram a base ministerial da igreja. Foram fundamentais para o seu desenvolvimento e expansão. Mas vale salientar que antes de serem enviados, eles foram preparados pelo próprio Jesus. Foram capacitados através do recebimento do Espírito Santo. E a partir de então começaram a exercer o seu ministério. Vale salientar que existe uma singularidade em relação aos 12 apóstolos. Por isso o colégio apostólico. E como se demonstra isso? Primeiro, eles foram convocados pessoalmente por Jesus. Mateus 4, 25 retrata isso, que uma multidão seguia Jesus por onde ele passava e muitos se tornaram seus seguidores. Mas ao iniciar o trabalho da grande comissão, Jesus convocou pessoalmente 12. Mateus 10 primeiro, Lucas 6, 13. Então, por isso a singularidade. Os 12 apóstolos foram convocados pessoalmente por Jesus para o serem. Segundo aspecto, eles andaram com Jesus. Durante todo o seu ministério, desde o batismo do Senhor até a crucificação, os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com ele. Uma coisa é ouvir falar acerca de alguém, outra coisa é ler um livro que foi escrito por alguém, outra coisa é andar com esse alguém.
E os 12 apóstolos andaram com Jesus. Por isso há uma singularidade muito grande no colégio apostólico. Eles receberam também a autoridade dada diretamente do Senhor. João 20, 21 ao 23. Foi um mandato especial para prosseguirem com a obra da evangelização. Receberam revestimento de autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, pregar o evangelho a toda criatura. E Jesus o fez diretamente. Então precisamos reconhecer que a figura do apóstolo está centrada em Cristo e os primeiros foram os 12 escolhidos pessoalmente pelo Senhor, que andaram com ele e receberam dele autoridade. Guarde isso, porque esse conhecimento fará diferença acerca do entendimento do que foi o colégio apostólico e de quem foram os primeiros apóstolos escolhidos por Jesus. Segundo aspecto, o apóstolo Paulo. Quando se fala em apostolado, não podemos deixar de reconhecer a importância do apóstolo Paulo, que mesmo não estando presente no colégio apostólico que compôs 12 escolhidos diretamente por Jesus, quando ele estava na terra exercendo seu ministério, ele aparece sendo escolhido por Jesus através de uma visão onde Cristo fala pessoalmente com ele. Por isso, Paulo também é considerado um apóstolo, não que andou com Jesus, mas que recebeu instruções diretas do próprio. Podemos nos lembrar acerca da sua conversão. Primeiro, Paulo era um judeu de uma cidade romana e foi educado aos pés de Gamaliel, que era um mestre da lei. Isto está registrado em Atos capítulo 22. Era um intelectual, fariseu e foi um pregador dos cristãos. Quando falamos em fariseu, as pessoas sempre atribuem essa expressão fariseu a alguém que guarda muito a religião em detrimento da obediência aos princípios bíblicos. Mas, especificamente falando, fariseu era uma seita que existia na época de Cristo, compostas por judeus que seguiam a lei e que também valorizavam as tradições orais transmitidas pelos seus pais. A gente percebe que no ministério de Jesus houve uma rota de colisão entre ele e os fariseus, porque os fariseus tentavam o tempo todo desconstruir a autoridade de Jesus, se valendo de alguns preceitos mal interpretados da lei de Moisés. Então, por isso que ao falar de fariseu, nós temos uma imagem totalmente pejorativa, mas é importante entender o que significa essa expressão. Fariseus, seita religiosa formada por judeus que guardavam a lei e a tradição oral. Voltando para o apóstolo Paulo, que era um fariseu e perseguidor de cristãos. Ele viajando com cartas na mão, autorizando-o a perseguir e prender os cristãos, teve encontro com Jesus no caminho de Damasco. Essa experiência foi tremenda e Cristo falou com ele e determinou que a partir daquele momento ele passasse a ser um pregador do Evangelho, um participante dos sofrimentos pela causa de Cristo. Ele era um homem preparado para servir. Veja que interessante a informação. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. E a Epístola aos Romanos é um grande tratado teológico, né? Digamos que é uma obra categórica escrita por ele. É um legado que o apóstolo Paulo deixou para o cristianismo. Mas além dessa intelectualidade, Paulo levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Evangelho. Veja que em 2 Timóteo 4,7 ele declara: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não foi fácil, mas ele venceu. Ele deixou um legado muito forte para o cristianismo e foi considerado o apóstolo dos gentios, porque Paulo foi comissionado por Cristo para anunciar o Evangelho a todos os povos.
E foi isso que ele fez, principalmente nas suas viagens missionárias, que estão registradas ao longo das suas epístolas. O menor dos apóstolos. Perceba que Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus no ministério terreno de Cristo, nem testemunhou a sua ressurreição, contrário do que aconteceu com os 12 do colégio apostólico. Humildemente ele reconheceu que se considerava um abortivo, nascido fora do tempo, um agregado, o menor de todos. Você pode acompanhar essas palavras lá em 1 Coríntios 15, 8 e 9. Entretanto, Cristo se revelou para ele, lhe ensinou todas as coisas e lhe tornou apóstolo. Veja que tanto em Gálatas como em Coríntios, ele reafirma ou afirma a sua posição de apóstolo escolhido por Deus. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. É importante salientar isso aqui. 1 Coríntios 9, 2. Veja que Paulo foi reconhecido pelos serviços prestados. Eu sempre costumo dizer que o obreiro se destaca e é reconhecido não pelo cargo que ostenta, não pela função em que foi colocado, mas pela obra que realiza, pelo fruto do seu trabalho. Jesus irá julgar o fruto do nosso trabalho. É o trabalho que dignifica o obreiro, que demonstra quem ele é de verdade. Eu quero compartilhar com você esse texto de 1 Coríntios para que você acompanhe junto comigo. Me permita colocar em tela para que você possa acompanhar. É interessante porque a Bíblia expressa para nós aquilo que de fato aconteceu. E quando nós conseguimos expor isso, facilita o aprendizado e faz com que todos compreendam que há verdade na palavra do Senhor, que estamos falando de forma embasada, que a revista é só um retrato daquilo que já nos foi apresentado através do próprio Evangelho. Olha como ele começa 1 Coríntios 9, eu irei ler os versos 1 e 2. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, não são vocês resultados do meu trabalho? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Olha que texto tremendo, fantástico. Paulo usa perguntas retóricas para levar os irmãos de Corinto a uma reflexão e defende a sua tese dizendo, ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente eu sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor, ou seja, vocês acompanham o meu trabalho, vocês sabem o que eu produzi, vocês sabem quem eu sou. Então guarde esse texto no seu coração, porque ele é de fundamental importância para esse entendimento. Vamos continuar. A apostolicidade atual. Olha a pergunta. Ainda há apóstolos? Apóstolos fora dos 12? O ministério apostólico atual. Então, sobre esses três aspectos vamos falar. A pergunta é, ainda há apóstolos? E aí eu te devolvo a pergunta. Em que moldes? Interessante isso. No sentido estrito do termo, podemos dizer que sim. Porque apóstolo é aquele que é enviado. Detendo a singularidade que tinha um colégio apostólico? Não. Porque os 12 apóstolos que se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel, conforme Mateus 19, 28, que foram chamados diretamente pelo Senhor, que receberam a autoridade dele, que andaram com ele, nesses moldes não há. Mas nos moldes do
pós-igreja primitiva. Da etimologia da palavra, que apóstolo é aquele que é enviado pelo Senhor, comissionado por Deus para pregar o evangelho, podemos dizer que sim, que ainda existem apóstolos. Então vamos lá, apóstolos fora dos 12. Podemos citar alguns exemplos bíblicos e falar também sobre o que acontece na atualidade. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. Veja que o teólogo Stanley Orton, que nós tanto citamos aqui nesta lição, nos informa que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Então veja lá em Atos 14, 4 e 14, Romanos 16, 7. Ó. Entre estes se acham Paulo e Barnabé, olha aí, apóstolos, fora do colégio apostólico, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia, olha aí, apóstolos fora do colégio apostólico. Então, ao longo do Novo Testamento, no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. Então, veja que Paulo fala, e ele mesmo deu uns para apóstolos, dons ministeriais. Em relação ao ministério apostólico atual, não há sucessão apostólica, é importante salientar isso. É uma doutrina formada pela Igreja Romana e que, infelizmente, tem sido copiada por algumas igrejas evangélicas para justificar a existência de um poder centralizador, um poder similar ao poder papal, para colocar o apóstolo acima da ideia do que é um pastor, uma hierarquia inatingível. Então, temos que ter cuidado com isso. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico, no sentido de missionários enviados para evangelizar povos não alcançados, ou desbravadores, ou aquele que funda igrejas, aquele que propaga o reino sem limitações, sem restrições de limites, divisas e fronteiras. Quando eu falo limites, divisas em fronteiras, eu estou falando aquele que vai além das cidades, aquele que vai além dos estados, aquele que vai além dos países. É um termo mais técnico. Podemos citar na atualidade alguns expoentes, nomes conhecidos, que nos remetem ao ministério apostólico. Por exemplo, John Wesley, que deixou seu legado, não está mais entre nós. William Carey, cognominado pai das missões modernas. Hudson Taylor, Moody, Gunavin e Daniel Berry, que foram fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. O irmão André, do trabalho fantástico do Missões Portas Abertas. E eu tenho o prazer de dizer que a nossa igreja contribui constantemente, porque fomenta o trabalho dos missionários que pregam o evangelho nos países onde há perseguição, onde há proibição. Então estes foram e são verdadeiros desbravadores apostólicos. Muitas nações, muitas localidades foram impactadas e têm sido, através da palavra do Senhor, pela instrumentalidade desses abnegados servos de Deus. Como podemos concluir essa lição? Da seguinte forma, nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou em países inimigos do evangelho e ainda o fazem, são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Questões para refletir. Segundo as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, quantos e quais são os dons ministeriais? São 5. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, define o termo grego apóstolos. Se origina do verbo apostelen, que diz respeito a enviar, remeter. Qual era a cidadania do apóstolo Paulo? Ele era um judeu de cidadania romana, da tribo de Benjamim. De acordo com a lição, ainda existem apóstolos?
nos moldes do colégio dos 12 ou do colégio apostólico, não existe mais. Todavia, o dom ministerial de apóstolo citado em Efésios está em plena vigência. Na atualidade, quem são os verdadeiros apóstolos? Os missionários, aqueles que se dedicam à pregação do evangelho além dos limites e das fronteiras. Que Deus te abençoe. Guarde esse ensinamento no seu coração. Permita que o Senhor continue atuando na tua vida de forma poderosa e que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aguardo você para uma próxima lição. Foi um prazer estar contigo nesta aula. Que Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Leandro. Fique na santa paz do Senhor Jesus.